Paz do Senhor, podeis assentar. Uma alegria, então, estar retornando, né, após uma semana em que transcorreu o retiro, né, no último final de semana. Uma bênção, né, que o culto, que as suas orações, as suas leituras da palavra de Deus, as suas conversas com os irmãos, a comunhão da igreja, né, sejam um combustível para manter isso, né, seja constante na sua vida, na minha vida, que possamos pedir a Deus que não deixe, né, esse incentivo, essa força, esse fogo, né, dentro desse contexto, tá, não apagar na vida da gente, certo? Vamos abrir então a palavra do Senhor, vamos ler os versículos 6 até o versículo 23 do capítulo 2 de Colossenses. Certo? Vamos abrir então Colossenses capítulo 2, dos versículos 6 ao 23. Esse será então o nosso texto base da noite de hoje. Embora ele seja extenso, vou procurar respeitar, né, o tempo do nosso culto, claro, né? Para que tudo transcorra conforme temos administrado aí as nossas reuniões, certo? Muito bem, vamos fazer a leitura então, Colossenses 2, do 6 em diante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua vã filosofia, ou melhor, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no Senhor, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, portanto, sujeitem-se às regras como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, curvemos mais uma vez a nossa cabeça, fazendo mais uma última oração antes da exposição do texto sagrado. Senhor, mais uma vez nós pedimos que Tu ministre na nossa mente e no nosso coração, que todas as coisas, Senhor, que sejam da carne, que sejam humanas, caiam, sejam colocadas por debaixo do Teu nome e da autoridade aqui nesse recinto, Senhor. Que Tu, Senhor, atues falando poderosamente por meio da Tua palavra, Senhor, não por meio de ferramentas humanas na vida de cada um aqui. E que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez
assim como na leitura, no texto, como por meio das nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, antes de entrar aqui no texto, fazendo uma rápida capitulação, o livro de Colossenses ele se baseia essencialmente numa disputa teológica naquela igreja. Colossos, junto com Laodiceia e Herápolis, era uma tríade de cidadezinhas ali que ficavam no que hoje é a costa oeste da Turquia. E o que a igreja e Paulo, que embora tenha escrito uma carta com ótimas recomendações, uma ótima teologia, nunca tenha pisado em Colossos, até porque ele estava preso, descreve muitas coisas ali que exaltam a Cristo, que exaltam a pessoa de Jesus, que nos falam da suficiência do Senhor e na suficiência da sua obra. Inclusive, a última canção agora, ela vem a calhar bem, É como se o texto lido, ele é uma sequência do último louvor aqui que entoamos ao Senhor. E aí, o que acontece, então? Paulo, ele faz, então, uma descrição de conselhos envolvendo a pessoa de Jesus. Os conselhos, a doutrina, a teologia toda da carta, desse combate a essa heresia que havia em Colossos, se dá na exaltação da pessoa de Jesus. Então, você tinha ali uma doutrina estranha, nós vamos ver sobre isso, vamos trazer uma aplicação aí para os dias de hoje. Você vê ali no versículo 8, em que fala da sua filosofia e das vãs sutilezas. E era uma coisa bem esquisita, porque tinha pelo menos 3 vertentes essa doutrina estranha, essa heresia aí. Tu tinha, então, o papel do cristianismo, porque ela considerava Cristo. Cristo ele era considerado parte dessa ideia, dessa filosofia que estava sendo pregada ali. Por isso que é usado ali o verbo de enredar. Então, essa sutileza, essa mensagem subliminar aí, colocando Cristo no contexto dessa heresia, era um atrativo na igreja, estava sendo. Mas a gente vê também ali que temos expressões ligadas a calendários, a ritos, que envolvem então a questão do judaísmo, ok? E vocês vejam, meus irmãos, no versículo 20 fala dos rudimentos do mundo, E aí entra o terceiro eixo, que era, então, aquelas ideias místicas, da religião greco-romana, que era o contexto geográfico e histórico dessa cidade. Tá? Então, esses versículos aqui que foram escritos para nós, o que exalta a pessoa de Jesus é a forma que Paulo vê para combater esses ensinos errados. E a forma que ele vê também para falar, para exaltar a pessoa de Cristo. Talvez, nessa carta, esses versículos sejam aqueles mais cristológicos possíveis. O que é isso? Aqueles que mais exaltam a pessoa de Jesus. Eu vou deixar para comentar sobre essa exaltação no transcorrer deles, porque senão eu vou ter que fazer daí uma alteração aqui, de improviso do meu sermão. Tá bom, meus irmãos? Vamos então ver ali nos versículos 6 e 7. Olha que interessante no versículo 6, e eu me lembro que na última vez que eu preguei, ainda no capítulo 1, eu fiz esse comentário. Vejamos nós aqui que há uma ênfase no recebimento da mensagem de Cristo, como a mensagem do Senhor chegou, foi recebida por aquela igreja. Existe uma fonte, meus irmãos, da mensagem do Senhor. Existe uma forma de adorar a Deus, existe uma forma de cultuar o Senhor, e essa forma se encontra na Bíblia Sagrada. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. É uma verdade que seguidamente nós comentamos, falamos nas pregações, no catecismo. Quando o Ezequiel deu a aula aqui no catecismo, como eu dei, os irmãos que pregam aqui, quando eles fazem ênfase ao texto sagrado pedindo para nós lermos, isso é reafirmar que só há uma forma de nós conhecermos o Senhor e termos fé nele, que é por meio da transmissão da fé do Evangelho na Bíblia Sagrada. Nós não temos outra forma de conhecer o Senhor. Houve um tempo em que o Senhor preservou as palavras sagradas na memória dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, mas esse tempo acabou quando foi trazida ao cânon da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. Hoje, então,
a forma de como nós conhecemos ao Senhor, pautamos a nossa vida, é por meio da Bíblia Sagrada. Não existe, né, para os irmãos que gostam de teologia reformada histórica, né, tem 5 solas. Um deles não é sola Escritura. Então, quando os irmãos reformadores, né, trouxeram de volta essa verdade, veja bem, eles não implementaram. O que nós trazemos aqui, o que nós cremos, não é uma invenção da reforma, não é uma rusga doutrinária com os católicos romanos e nem com os católicos ortodoxos. É uma verdade de Deus. Deus preservou a sua verdade na Bíblia Sagrada. E aí entra o primeiro ponto, né? Os PGs, a própria igreja, né? Até um grupo, né, que está trabalhando com a questão da leitura. Como é que tem sido a nossa leitura? Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada? Nós estamos atentos ao texto que está colocado ali? Ou nós estamos fazendo como certos membros aí de igrejas e seitas que simplesmente preenchem uma cartilha cristã evangélica? Leio de qualquer jeito, leio tantos capítulos para poder suprir a questão do número por dia para eu terminar em um ano. Será que eu estou entendendo aquilo que está sendo escrito ali, que está sendo lido ali? Não está sendo escrito, tá? Não é revelação progressiva, tá? Está sendo lido, né? Lembrando aí, né, os momentinhos ali que a gente teve na gincana ali, né? Até brincava ali, né, com os irmãos que estavam cuidando, né? Pelas respostas parecia que ainda estava tendo a revelação, né, do Senhor, né? Mas não é isso, não é isso. Mas aqui já tem uma aplicação, meus irmãos. Como é que está sendo isso? Você precisa, eu preciso concentrar no texto sagrado. Essa é a forma. Deus não deu cartas, Deus não deu pinturas, Deus não deu autoridade de um homem, né? A tradição da igreja para nos dar, conhecer a sua verdade. Existe tradição cristã evangélica, tradição protestante, reformada, luterana, existe. Só que essa tradição emerge da Bíblia. Até a própria forma de como nós temos o nosso culto, né, irmão Daniel, é uma tradição, né, de ter primeiro ali o tempo da oração, da leitura, do louvor, da pregação, depois a ceia, e antes da ceia as ofertas. Isso é uma tradição, mas é uma tradição que é pautada na Sagrada Escritura, né? Então, entenda que você tem, né, na sua fé, você tem tradições, mas elas são contadas, elas são avaliadas, né, na Sagrada Escritura. Indo para o versículo 7, olha que interessante aqui, nós temos uma questão de relação na fé cristã. Receber a Cristo invoca também, meus irmãos, andar nele, né? Há versículos bíblicos que dizem assim que nós devemos viver na fé e andar na fé. A palavra de Deus diz que sem o Filho nós não podemos fazer nada. Então, no versículo anterior, está dizendo ali que nós recebemos a Cristo. E olha só o que significa receber a Cristo de uma forma verdadeira. Há 3 verbos ali, né? Enraizados, edificados e confirmados na fé. Essa é a forma de nós andarmos no Senhor Jesus. Quando você observa ali, termina com a expressão dizendo crescendo em ações de graça, meus irmãos. Qual é a forma que nós sabemos que nós estamos andando ou vivendo através de Cristo quando nós crescemos na fé, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus? E aqui, preste atenção nisso. Você tem um conhecimento de Cristo, não somente de uma forma intelectual, de uma forma conceitual, mas você conhece o Senhor Jesus de uma forma comunal? Você tem tido comunhão com Cristo? Você tem participado com o coração voltado ao Senhor na ceia? Quando você tem dado aqui a sua oferta, seu dízimo, você tem aqui tido noção dessas coisas? Não basta. Não, é muito importante a gente ter o nosso conhecimento intelectual do Senhor. Inclusive, Paulo está usando disso nesses versículos aqui. Mas a forma de você andar com Ele, viver com Ele, ter a sua vida espiritual com Cristo, você está desenvolvendo isso? Nós estamos procurando isso? Ou nós estamos taxando a nossa vida em meras formalidades? Meus irmãos, é necessário pensar nisso. Tá? Veja bem, olha a ênfase que Paulo dá. Se não fosse por isso, a gente corre um risco muito sério de ser enredado por coisas estranhas ao Evangelho, assim como irmãos estavam sendo enredados na igreja de Colossos. Pense nisso, meus irmãos.
Os versículos 6 e 7, eles nos falam das boas novas de Cristo. Não é somente uma tradição recebida, mas é uma entrega de uma mensagem divina da parte do Senhor. O progresso da vida cristã consiste no conhecimento que o crente tem por parte de Cristo. Então pense nisso. Quando você está no culto, você está na oração, você está no seu PG, quando chega a hora de você colocar em prática lá na sua casa, no seu intervalo, a sua comunhão com Deus, como é que tem sido isso? Como é que nós temos vivido isso? Temos dado vida a isso? Ou nós temos simplesmente colocado isso como um trabalho, uma ação, uma obra, porque eu mando, Daniel manda, né? Não que a gente mande, mas que a gente fala, né? A gente manda às vezes também, né? Os pastores mandam, né? Temos aqui, né, sem tirania, né, imbuídos de uma autoridade e um cuidado de vocês, né? O Anderson também, né? Tá? Então, meus irmãos, é necessário nós desenvolvermos a nossa fé. E aí, como é que nós fazemos isso? Como é que nós demonstramos isso? O que o Senhor Jesus disse? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E aí você vê a conexão dos dois capítulos. Qual é a forma de você amar o Senhor? Guardando a sua palavra. Você não vai desenvolver um amor carnal para o Senhor, né? Um amor assim de carne, e aí das várias formas, um amor de irmão, um amor de marido e mulher, um amor de amigo. Não é assim que se desenvolve. Você vai amar o Senhor, a Cristo, obedecendo a sua palavra. Veja brevemente, talvez uma folha aí na sua Bíblia adiante, veja comigo o versículo 16 e 17 do capítulo 3. Olha como é que nós somos cheios do Espírito de Deus, a recomendação bíblica, né? A confirmação disso que nós temos falado aqui. Diz ali, versículo 16 e 17, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, instruam-se e aconselhem-se mutuamente, comunhão entre irmãos, na sabedoria, louvando a Deus com cânticos, salmos, hinos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o conselho bíblico é esse. Como é que nós somos cheios da palavra de Deus, do Espírito Santo, crescendo em graça, amando o Senhor na sua palavra, cantando hinos, tendo comunhão com ele, tendo comunhão com a igreja, né? Quem é que pode cear aqui? Quem está em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, certo? Não vou ler ali, né? Por uma questão de extensão, mas se tu continuares lendo ali do 18 até o versículo 24, você vê que para você ser uma boa esposa, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom servo, um bom patrão, um bom chefe, você precisa estar cheio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Você tem que ser um bom irmão, você respeitar uma pessoa mais velha na igreja, no seu trabalho, é necessário isso, meus irmãos. O Evangelho, ele só não traz as bênçãos espirituais que vão permanecer para sempre, mas ele também educa-nos para a nossa vida. Ele nos dá uma postura adequada. E isso não é uma origem legalista como está sendo combatida aqui. Isso é uma bênção do Senhor, uma bênção do Espírito de Deus na nossa vida. Seguindo, meus irmãos, o capítulo 8, e aí nós entramos, né, numa questão muito mais vivaz, muito mais prática. Ali no versículo 8 é apresentado ao cristão que a firmeza no Senhor Jesus, ele é um antídoto contra as doutrinas estranhas. Que doutrinas estranhas eu estendo, né? Não somente para as coisas espirituais. Eu acredito que vocês, a gente sabe distinguir muito bem o que é espiritualmente são, o que é espiritualmente errado. Eu tenho certeza aqui que vocês não vão se enveredar por uma doutrina que é antitrinitariana, ou anti-ceia, anti-dízimo, anti-batismo. Mas, por outro lado, como é que anda a questão da compreensão da moralidade que a gente tem? Como é que anda a questão do comportamento que a gente tem? Será que a mensagem de Cristo tem conduzido a nossa moral, o nosso comportamento, as nossas ideias, o nosso pensamento político? Gente, pelo amor de Deus, essa semana eu me estarreci, conversei com a minha esposa, houve aí, né, uma promulgação de lei sobre a questão abortiva no Brasil, onde uma criança já formada nos seus 9 meses, né, e eu fiquei com um coração mais sensível para isso depois que eu me tornei pai, ao ser abortada, ela poderia ser. Houve um recuo disso, mas
A intenção dessa gente, dessa cúpula maligna, está exposta. E aí, como é que você se pega quanto a isso? Será que você já parou para pensar que se tu for conivente, passar pano para uma coisa assim, isso é um exemplo só que eu estou trazendo. Isso é você se enveredar por essas coisas. Quem é que você está seguindo? Quem é que você está dando voz, está dando ouvido? Quem é que está influenciando a tua forma de pensar, a tua forma de se comportar, os teus ideais? Tem sido a palavra de Deus ou mecanismos que são aprovados pela palavra do Senhor? Olha só como essas coisas são sérias. Ali diz, né? Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, né? Aqui o contexto, né? Ele fala ali tradição dos homens e rudimentos do mundo. É claro que eu estou aqui fazendo uma analogia, né? Os colossenses, o grande desafio deles ali consistia, né, a tradição dos homens, e aqui eu já vou trazer uma didática para nós, né? Que também é válido na pregação de hoje. Os tradição dos homens, provavelmente aqui ele estava falando, né, da lei oral, né, que é um ponto do judaísmo onde se acrescenta assim, ensinos que os 70 ajudantes de Moisés, né, receberam junto do Monte Sinai. Era tanto ensino, tanta coisa, né, que Moisés não conseguiu escrever tudo no Pentateuco. E aí ele teve então que preservar isso, né, e transmitir por esses homens. E esses homens, né, acabaram transmitindo de geração em geração, até que 5.000 anos depois, alguns judeus ortodoxos entenderam isso, né? Quando tu lês lá, né, e eu lamento que isso tenha acontecido, isso tornou, né, o judaísmo uma religião estranha ao Antigo Testamento, e isso é um dos exemplos que nós temos ali. Quando você lá vê Jesus dizendo, né, não fazeis como a tradição diz, né? Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Isso não está no Antigo Testamento. Isso é o ensino da tradição oral, né? Ou então, por que os teus discípulos não lavam as mãos devidamente, né? Até lá a extremidade do braço, né? Essas questões de purificação, esses textos onde Jesus combate esses ensinos estranhos ao Antigo Testamento, é uma demonstração dessa lei oral da tradição dos homens, né? Ali fala dos rudimentos do mundo, né? Os rudimentos do mundo daí seriam aquelas coisas místicas, né, da religião greco-romana, o transe, o êxtase, falar coisas estranhas ali, balbuciar palavras após o transe, né? Mas para nós, além disso, né, porque a gente não sabe, vai que alguma coisa espiritual enverede-nos, ou, né, seja uma luta contra nós. Talvez tu conheça alguém, eu conheço gente que estava, né, numa vida de piedade, numa igreja correta até certo ponto, mas se enveredou para umas paradas aí que qualquer um de nós duvida, né? Que Deus tenha misericórdia. Certo, meus irmãos? Mas isso é uma coisa muito sutil, né? A questão da comunicação, a questão dos meios hoje, muita coisa influencia a nossa moralidade, o nosso comportamento, o nosso pensamento político, a nossa ideologia. Tem gente que pensa que o evangelho é política. Tem gente que pensa que se é de direita ou de esquerda, está no evangelho. Não está, meus irmãos. É muito sério isso. Mas prosseguindo, o versículo 9, né, no versículo 9 é como se Paulo fizesse aqui uma pausa, né, no que ele já escreveu e no que ele está para escrever. E aqui tem uma informação cristológica importantíssima, porque aqui ele poderia, né, já parar e dar um checkmate naquela heresia que estava sendo ensinada ali, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo usa 2 termos técnicos ali que eram usados por esses falsos mestres: plenitude e divindade. O Senhor Jesus, ele é Deus totalmente e totalmente pleno na sua natureza. Não seja, meu irmão, enganado, tá, por argumentos, por doutrinas que desqualifiquem o Senhor Jesus como Deus, ou como um Deus um pouco menor. Não pense que existem só pensamentos que negam a divindade do Senhor. Há pensamentos que colocam uma subordinação ali, né, uma hierarquia. Isso também está errado.
Mas então, aqui nós aprendemos que há verdade, então, na doutrina do Deus Filho, na doutrina da Trindade, e aqui é uma ênfase maior para você se honrar, saber quem é o Deus de vocês. O Emanuel, ele menciona nas suas orações, né, sempre percebo que é mais no encerramento, o presbítero Emanuel, ele chama o Deus Trindade, né? Então, o nome verdadeiro do nosso Deus, né, há várias terminologias, né, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui está sendo afirmado isso. Não há subordinação, não há hierarquia, mas há uma perfeita comunhão de Deus em si mesmo, e essa comunhão foi tão amorosa que transbordou para nós, graças a Deus. Seja grato a Deus, seja grato a Cristo por isso. O Senhor Jesus é o Deus Filho, Ele é o perfeito homem em expressão. Se lermos ali, abra rapidamente comigo ali, João 1,14. Né? João 1,14, para enfatizar isso, creio que é importante nós confirmarmos isso, né? Mostrar o elo da Sagrada Escritura, como eu tinha dito, né, agora há pouco, nos versículos anteriores ali. João 1,14, diz ali, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Graças a Deus por esse versículo, unigênito do Pai. O que nós aprendemos aqui? Que o Filho, ele é eternamente uma geração do Senhor. Vocês já pararam para perceber isso? Todo domingo vocês afirmam isso. O Filho é uma geração do Pai. Mas o que significa isso? Não, mas se é gerado, então não tem um início? Certa feita, eu estava acompanhando um material sobre a Trindade. A gente costuma ver a relação de pai e filho a partir do que a gente tem com os nossos filhos, né? Ou que a gente tem com o pai da gente. A relação entre o Deus Pai e o Deus Filho não é como nós. O correto não é você entender como que o pai e o filho se relacionam a partir de como um pai e um filho carnal se relacionam. Mas a gente precisa entender o contrário. A relação correta de pai e filho é como Deus Pai se relaciona com Deus Filho. Portanto, dizer, e está escrito na Escritura, não é coisas que os homens inventaram. O Filho gerado eternamente do Pai é um Filho eterno. Deus eterno. Ele não tem início, não tem fim. E até eu me arrisco a dizer que é sempre eterno, né? Porque os caras conseguiram achar uma forma de dizer que, não, Jesus é eterno, mas desde o momento que ele veio existir, né? Não, senhor. Ele é sempre eterno, sempre existiu e de forma eterna. Meus irmãos, que fique bem claro. Versículo 10, deixa eu retornar aqui. E ali nós temos mais verdades acerca da pessoa de Cristo. Também nele vocês receberam a plenitude. Mais uma vez um termo, né? Plenitude era usado como um nome para um ser intermediário, para um Deus menor, nessa heresia que foi pregada. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E aqui nós temos uma bênção inestimável da parte do Senhor. Às vezes a gente é acomodado a pensar que o mundo existente, a realidade, ela só é essa coisa concreta que a gente vive aqui. Mas existe um mundo espiritual, né? Inclusive, já conversei com os meus irmãos aqui, né? Quando a gente entra, né, num período de estudar mais a Bíblia, estudar mais teologia, a gente esquece, né, que há um mundo espiritual. Há batalhas espirituais. A nossa alma, ela é peneirada. Embora nós estejamos guardados sobre as asas, sobre a graça do Senhor, você não deixa de receber investidas de Satanás, sobretudo na mente. E nas horas que você mais está distraído, pode ser que ali você esteja passando por uma disputa, por uma luta. O versículo 10, ele está em conexão com o versículo 6, porque ali nos diz que, no versículo 6, fala ali sobre nós estarmos a viver no Senhor. E no versículo 10, nós recebemos a plenitude. Diz ali que nós recebemos a Cristo no versículo 6. E no versículo 10 nos dá a completude disso. Receber a Cristo é receber a plenitude, é receber tudo. Ou seja, nós temos toda a autoridade para vencer desafios na vida espiritual, na vida carnal, vencermos os desafios que vêm na nossa mente e no nosso coração. Você precisa de Cristo. Você não precisa de coisas estranhas, não precisa de adições para você ter uma vida espiritual saudável, para você ter vitória no nome de Jesus, com todo, né, o respeito. Né? Hoje se vinculou, se tornou muito
como é que podemos dizer, descaracterizado, né, vencer no nome de Jesus. A gente usa para bênçãos carnais, bênçãos materiais. E aqui, meus irmãos, existe então uma perfeição. Nós recebemos a plenitude do Senhor. A plenitude do Senhor começa aqui com a santificação na nossa vida. E vai terminar quando? Quando nós formos glorificados com Ele na eternidade. Isso é uma bênção do Senhor. Conforme nós tivemos nosso retiro, muitos irmãos são a camisa do retiro. A questão da piedade, é o Senhor que vai em busca de nós para exercer a piedade na nossa vida. Até nisso. A santificação, a glorificação, isso acontece pela graça do Senhor agindo em nós, na sua piedade. Vamos abrir, aqui eu quero também fazer mais uma vez, né, uma leitura. Veja o que diz em Hebreus capítulo 2, versículos de 8 a 5. Aqui nós vimos que receber a Cristo é ter a plenitude de Deus na nossa vida, uma plenitude que vai além da vida material, vai além de tudo que nós temos aqui nesse mundo. É a bênção que transcende as coisas boas que nós temos. E aqui é como se também, né, essa passagem, ela também, de certa forma, né, para o contexto da carta, ela vai falar que não há seres espirituais que sejam comparados ao Senhor Jesus. Portanto, mediação de santos, intercessores, angiologia, né? Essas coisas não são cabíveis, não são certas. Há somente um Senhor, e esse Senhor é a plenitude da nossa vida. É Cristo. Versículo 5, você vai ver ali no versículo 5 do capítulo 2 de Hebreus. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e da glória e honra o coroastes. Todas as coisas sujeitadas estão debaixo dos seus pés. Não há nada, meus irmãos. Não há demônio, não há condição espiritual, não há pecado, não há incerteza que não esteja sujeito aos pés de Cristo. A palavra de Deus em Romanos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nessas coisas. Não quer dizer que você vai botar alguma coisa na cabeça e vai achar que só por dizer ser cristão aquilo vai dar certo. É sobre essas coisas que nós somos mais do que vencedores. Essas coisas que Cristo, na sua plenitude, garante a nossa vida. E você deve ser muito grato a Deus por isso. Pare e pense alguns instantes, enquanto estamos escorrendo aqui, as bênçãos inestimáveis que o Senhor traz para a nossa vida. No versículo 11, retornando ali agora ao capítulo 2, nos é dito o seguinte, meus irmãos, versículo 11, entra na questão da circuncisão. A circuncisão, o que ela representa? Né? Se pegar a história bíblica ali, ela representa o quê? Um sinal de entrada, um sinal exterior de que agora aquele menino, né, aquele homem, era parte do povo da aliança. Né? E aqui Paulo, o que ele faz? Ele traz aqui para nós um jogo de palavras dizendo que a nossa circuncisão, ela foi feita, de certa forma, na carne, só que na carne de Cristo. E aqui, meus irmãos, significa ser aperfeiçoado no Senhor. O que é ser aperfeiçoado no Senhor? É crer na obra dele, na crucificação, na salvação pela fé, pela graça. Na sua carne, né, não houve circuncisão, mas na carne de Cristo sim. E isso dá a ele poder para te aperfeiçoar, para me aperfeiçoar. Se os irmãos bem lembrarem, mais de uma vez Cristo diz no Evangelho de Mateus: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu vim chamar justos. Perdão, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Misericórdia quero e não sacrifício. É disso que se trata, meus irmãos. A obra de Cristo sempre foi conquistar o ser humano na sua inteireza, a partir do seu interior. O despojo do corpo, da carne, que significa, né, a circuncisão, significa, em última instância, crer na obra da cruz e depositar a confiança em Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão no nosso corpo não consiste em remoção de carne ou qualquer outro rito. Se os irmãos lerem comigo, vamos até lá, vamos pegar uma passagem do Antigo Testamento, Deuteronômio 10:16. Deus sempre demonstrou o interesse em salvar o coração do homem, o seu interior,
salvar sua mente, o seu coração e, por extensão, todo o seu ser. Não pense, meus irmãos, que houve um tempo em que as coisas eram feitas na força, na carne, na vontade do homem. Por mais que tenha sido outro momento, por mais que Deus exigisse do seu povo outras coisas, ritos exteriores, Deus sempre salvou o homem pela graça. E o desenrolar disso, pasme, é o que a gente está vivendo agora, é Cristo. Então, ao lermos aqui Deuteronômio, a gente passa por essa história. Você tem o tempo da lei, você tem o tempo onde a lei ela exigia algumas coisas a mais, a questão do sacrifício, a questão das obras cerimoniais, vamos ver que isso teve o seu tempo, está cumprido agora na presença de Cristo, na pessoa de Cristo. A questão da existência de um templo, vocês acham que é de graça, que não existe mais um templo ou o sistema de sacrifícios? Nunca mais vai existir. Não há necessidade. O Senhor Jesus já cumpriu isso, né? Então, peço desculpas aí aos meus irmãos, dispensacionalistas, mas é muito provável que se houver um templo, não vai ser exatamente como aquilo que vocês pensam, aquilo que se idealiza, lá no Antigo Testamento, tá bom? Mas vamos falar do texto de Colossenses, tá? 10:16, portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Sempre foi o coração do homem. E hoje nós vivemos isso. Paulo escreveu sobre isso. Lembram vocês que outra hora, nós pregamos aqui, eu fiz menção disso, o Anderson fez, sobre o que é um mistério de Deus. O mistério de Deus era uma verdade que estava oculta, ela tinha sim certos brilhos, os homens poderiam entendê-la, mas ela vem se tornar plena e exposta a toda criatura, a todo homem na pessoa de Jesus. E essa verdade é a salvação que é no nome dele. No final das contas, a gente percebe que é uma mensagem simples. Não tem muito o que fazer. A gente precisa dobrar a mente e o coração para a verdade do Evangelho. Hoje, o que demonstra um símbolo, não apenas um símbolo, mas o fato de que você está entrando na nova aliança? O batismo. O batismo mostra que você agora é parte do povo de Deus. Mas não para só aí, Você precisa ser verdadeiramente um cristão, Nós conhecemos aí por A mais B que há pessoas que passaram pelo batismo, fizeram classe, fizeram isso e aquilo, mas não eram dos nossos. Perderam-se. Versículo 12. Olha só que interessante, o versículo 12, ele entra em conexão com o versículo 9. Nós lemos há pouco que o Senhor Jesus tem no seu corpo toda a plenitude da divindade. E nesse versículo segue esse padrão. Porque diz ali que nós estamos em uma certa união com Cristo. E aqui vai emergir o que nós vamos chamar de doutrina da justificação. Versículo 12 diz que nós temos sido sepultados com Cristo no seu batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, você já parou para pensar que o poder da ressurreição, o poder que emergiu o Senhor dos mortos, é o mesmo que atua na tua vida para te tornar um cristão? O maior poder que esse mundo experimentou. Não podemos ser impassíveis quanto a isso. Não podemos ser, assim, meros espectadores, ou meros a sentir isso só. A palavra de Deus nos mostra que toda a vida de Cristo, ela foi trazida para nós. Ou seja, é como se, os meus 80 anos, 90 anos, 100 anos, eles fossem todos eles justificados nos 30 e poucos anos que o Senhor viveu. Vocês lembram aquela passagem do batismo? Que João para e diz, mas eu aqui preciso ser batizado por ti. Mas Jesus diz, não, convém que as coisas sejam de outra forma. Por que Jesus se submeteu a isso? Porque toda a vida dele, meu irmão, é colocada no lugar da tua, é colocada no lugar da minha. Por isso que você é justificado diante do Senhor. A tua vida, a minha vida, e olha que eu tenho exatamente a idade do Senhor e fiz muita coisa errada, faço ainda, está toda ela justificada.
O que ele quer dizer aqui com o batismo do Senhor? O batismo do Senhor é a sua morte. Ali o batismo do Senhor foi a sua morte, uma morte excruciante, né? A palavra excruciante, ela surgiu por causa da crucificação de Jesus. Ela é um desígnio, né, para falar do pior tipo de morte que é possível, da pior sensação que se tem ao morrer. Meus irmãos, isso mostra que é o Senhor que vem sobre nós. Pregamos isso no retiro, né? Pregamos, eu digo, né? A igreja do Senhor pregou, né? Não eu como pessoa, o irmão Daniel, o irmão Marcelo Herman, o irmão Isaac, eles pregaram ali que é o Senhor que vem em resgate a nós, né? No contexto era sobre piedade. Nós estamos unidos com Cristo, meus irmãos, na sua morte, na sua ressurreição, e isso é pela fé. Isso é uma das grandes características dessa carta. E aqui nós afirmamos algumas doutrinas que são importantes para a nossa fé, né? É uma união mística. Você e Cristo, eu e Cristo somos um. Por isso que não é estranho para nós entender que Cristo é 100% Deus, Cristo é 100% homem, que Deus é uma trindade. Essas coisas são amparadas na Sagrada Escritura. E aí, meus irmãos, né, nós pensemos no seguinte: você está unido com um Cristo ressuscitado. Gálatas diz que nós já estamos nas regiões celestes. Você experimenta poderes do mundo vindouro. Deus é tão bondoso, tão gracioso que te dá isso. E Ele te dá isso, por exemplo, todo domingo. Todo domingo. Por isso que meu sogro aqui, quando ele fala, né, sobre a importância da ceia, não é de graça, não é uma emoção, não é uma coisa para chamar a atenção de quem está aí com a cabeça ou dormindo no culto. Não, ele está falando de uma verdade, de um poder do mundo vindouro. É disso que ele está trazendo aqui. E que todos os outros irmãos aqui fazem. Versículo 13. O que diz ali? Versículo 13, é um versículo de bênção para nós. Há pelo menos duas boas consequências dessa união imediata com Cristo. No caso de Colossenses, ali Paulo escreve, né, que eles eram afastados, né? Eles estavam na incircuncisão da carne. Os colossenses, eles eram gentios, eles eram capadócios, gregos, eles eram anatólios, eles não eram israelitas. Então, ali naquele contexto, Deus os chamou para fazer parte da sua comunidade. Eles estavam separados da comunidade de Israel. E aqui, se tu trazer para o nosso contexto, o que pode separar do amor de Deus? Para eles, não foi a raça, não foi a etnia. O que te separa do amor de Deus? Pode alguma coisa separar o verdadeiro crente do amor de Deus? O pecado, a vergonha, a ignorância, né? O descaso. A palavra de Deus, ela vai dizer que nem raça, sexo, condição social, passado. Tem gente que fica presa no passado, sabe que foi perdoada pelo Senhor, sabe que ficou, mas ainda sofre com isso. Mesmo assim, meu irmão, onde a palavra de Deus diz, onde abundou a graça, superabundou o pecado. E há uma unção do Senhor, né, que nos capacita a vencer isso. 1 João comenta sobre isso. Essas coisas, meus irmãos, são removidas pela fé no Senhor Jesus. E qual é a prova disso? Olha ali o versículo 14. Os versículos 14 e 15, eles são muito interessantes. E aqui tem um pouco de história, né? Diz ali, cancelando o escrito da dívida que era contra nós. Não há nada que separe nós de Cristo. Isso foi cancelado na obra da cruz. E que constava de ordenanças, né? Aqui provavelmente está fazendo uma referência à lei, né? Aqui a gente tem o hábito de achar, né, que a lei, o Antigo Testamento, as ordenanças, o que era pedido, isso é chato, era complicado. Não. O problema não é a lei, é justamente o contrário. A lei de Deus é boa, o problema é tu, o problema é eu. É a gente que é ruinzinho, é a gente que consegue fazer tudo errado que está em relação à lei. Justamente pelo fato da lei de Deus ser boa, é que isso é uma dívida contra vocês. E é aí que ela se torna um acusador, que serve como testemunho de acusação a nós. Não é porque ela é ruim e eu sou agora crentezinho, né? Vivo no tempo da graça, né? Não preciso me preocupar com coisas em relação ao comportamento, a pensamento, né? Não é isso. Não é isso. Continuando ali, removeu inteiramente cravando na cruz. Bom, está mais claro do que nunca, né? Você é aceito por Deus, você vence pecados, a culpa é removida,
pela fé e pela obra da graça de Cristo na cruz. A cruz, meus irmãos, ela é, como o N.T. Wright vai dizer, ela é o extremo, ela é o ponto alfa do cristianismo. Ele vai até dizer num livro que ele escreveu sobre a ressurreição do Filho de Deus, que a crucificação ela é o cume da história do povo de Deus. É ponto dele dizer que do Israel étnico, a cruz é o ponto alfa. A cruz é o ponto alfa de tudo. Todas as coisas foram convergidas naquela tarde de sexta. Aquela tarde ali. Então, as nossas dívidas, nossos pecados, eles são cancelados na cruz de Cristo. Aqui eu não vou fazer menção, né, da leitura, mas veja bem, Cristo nasceu sujeito à lei, Cristo tornou-se pecado por nós mediante a lei e Cristo sofreu a maldição da lei. Cristo pensou em tudo que a lei condenava a ti e a mim para nos dar salvação da condenação que ela trazia sobre nós. A tal ponto de Cristo, ele cumpria as coisas mais rigorosas e mais determinantes da lei que havia no Antigo Testamento. Certa feita eu fiz um comentário, né, sobre todas as coisas que Cristo teria cumprido, né, no seu nascimento. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Nasceu de mãe judia, pai judeu, circuncidado, apresentado ao templo. Fez tudo, até quando era criança. Versículo 15. E aí, vem à memória aqui o seguinte, né? Nós temos aqui um evento assim, uma descrição de um evento ali. Se tu pegares ali o final, diz assim, ó, publicamente os expôs desprezando, triunfando sobre ele na cruz, né? Aqui, o que está sendo dito aqui? Que os demônios, os principados, as potestades, né, em si, ou como eram ocultados por meio daqueles serizinhos angelicais, aqueles deusinhos que haviam lá em Colossenses, todos eles estão debaixo da submissão e da obra de Cristo. Não há demônio, não há obra demoníaca que seja maior. Nem que tem aqueles memes na internet, né? Cristo compartilha, diabo só olhe. Essas coisas não existem, né? Cristo curta, não, Cristo ame, né? Quem vai botar amar para o diabo, né? Diabo curta, né? Então, ali, o que é isso, né? O que é esse desfile triunfante? Na Roma antiga, né? Quando cidades eram conquistadas, províncias eram conquistadas, isso aconteceu com Jerusalém também. Aquela caravana de soldados romanos, eles faziam um desfile, né? Na entrada de Roma, carregando elementos da cultura do povo conquistado, né? Isso é uma forma de tu humilhar, né, quem era conquistado. E aqui, de certa forma, é exposto que no mundo espiritual Cristo ele tem uma vitória, digamos assim, humilhante, determinante sobre os principados e as potestades. Se os irmãos aí procurarem, né, vocês vão ver, né, que tem um arco em Jerusalém, não, em Roma, que aparece lá, né, uma descrição de uma caravana que está sendo carregada lá o candelabro, está sendo carregada lá cortinas que são itens do templo que foi destruído. E aqui, meus irmãos, para a gente ir encaminhando, né, e aqui eu vou fazer uma aplicação bem direta, 3 coisas aqui nos são conhecidas. Versículo 15, o poder de Satanás é tirado. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, principalmente. Romanos 5:12 e Hebreus 6:23 nos confirmam isso. A luta contra os demônios, elas continuarão até o fim. Se os irmãos conhecem escatologia, o tempo do fim, as hostes malignas lutarão até o fim contra o povo de Deus, mas elas serão derrotadas, né? É como elas são comparadas como aquela pessoa, né, aquele fanático, tá? Que sabe que está indo atrás de uma coisa errada, por mais evidências que tem, mas não, o cara vai lá e continua seguindo aquela loucura. É mais ou menos assim a ação dos demônios, né? Aquele fanático que está embrenhado na cegueira e não consegue ver as coisas. Tá bom? Satanás está preso, de certa forma, porque antigamente Satanás ele enganava o mundo inteiro praticamente. Qual era o reduto do Senhor? Na nação de Israel. Hoje não. Hoje, pessoas do mundo inteiro podem ser salvas. Graças a Deus por isso. No versículo 16,
E eu vou fazer uma exposição mais detalhada até o 19, depois do 20 ao 23 farei uma abordagem geral, porque eu imaginava que desses 4 últimos seria um outro pastor que pregaria, mas acredito que são meus, então lhes darei um parecer sobre, meus irmãos, tá? Versículo 16, na cidade de Colossos havia uma estrita observação do sábado e outros procedimentos rituais que eram corrompidos da lei judaica, né? Porque se fossem, né, feitos de uma forma, ou entendidos de uma forma correta, não seriam corrompidos. E isso servia para aplacar aí a ira de deuses, divindades e tudo mais, né? Então esse é o contexto dali. Mas para nós, e também colocando isso, né, pense na sua vida, e eu na minha vida, será que com relação às coisas de Deus, nós temos agido de forma sincera? Será que a gente não está vindo no culto, não está lendo, não está pregando, né? Só para poder, de certa forma, ganhar pontos com Deus, ou agradar alguém, agradar os pais da gente? Isso é mais aqui para a juventude, né? Você realmente está se entregando de coração, de alma, às coisas de Deus, ou você está caindo na mesma ideia que os colossenses estavam? Não, vamos guardar o sábado para aplacar a ira de um astro, ou não vamos comer tal coisa para aplacar a ira de outro, ou não vamos nos vestir assim para aplacar a ira desse ou daquele. Hoje, não, vou fazer isso para agradar meu pai, minha mãe. Tem muita gente que está na igreja, não me atrevo a dizer que é cristão, que as coisas andam bem na vida dele, na vida dela, mas está fazendo coisa errada por trás. Está tendo vida de pecado, está sonegando coisas claras que a Sagrada Escritura não sonega, né? E está tudo bem. E aí qual é a forma daí de colocar uma pá de cal nisso? Vem na igreja, toma ceia, canta um louvorzinho ali, vai no PG. Nossa cabeça e o coração está onde? Versículo 17. Cristo é a realidade presente da tua vida e da minha vida. Versículo 17 diz, porque tudo isso, todas essas coisas que eram corrompidas, cerimônias, leis, isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Meus irmãos, Cristo é a realidade presente da tua vida. Ele é a maior realidade que existe na nossa vida. Ele é mais real que o nosso trabalho, que o nosso casamento, nossos títulos, nossas conquistas. Essas coisas são boas, mas elas só têm luz e validade sobre a presença de Cristo, sobre a vida de Cristo. Na Bíblia, né, nós conhecemos que, e aqui, né, tem um argumento, né, um ensino para nós, né? É dito que no Primeiro Testamento havia uma série de rituais e itens necessários para se agradar a Deus e chegar-se a eles, né? E aí hoje a gente se pergunta, né, até que ponto isso é útil hoje ou necessário, né? Vamos ver o que a Bíblia mesmo diz, né? Eu peço que os irmãos abram aqui, eu quero trazer um ensino teológico para vocês, antes da gente se encaminhar para o final. Isso também é parte da pregação. Falei agora há pouco, conhecer a Cristo também é ter conhecimento intelectual. Abra comigo, Hebreus 10, de 1 a 4. E ao mesmo tempo que é intelectual, é um bônus também, porque é sobre Cristo, né? Então, trata-se de coisas espirituais também. Olha o que diz ali, Hebreus 10, de 1 a 4. E aqui, né, para os irmãos que defendem que Paulo é um escritor de Hebreus, acho que aqui ganha mais sentido ainda essa proposta. Diz o seguinte, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Por isso que eu disse para vocês, meus irmãos, Cristo é a realidade presente na nossa vida. Seguindo, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência dos seus pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Só o sangue de Cristo remove pecado, meu irmão. Não outra obra que move pecados. Aqui
Se falava das obras do Antigo Testamento, mas não há outra coisa que você vai encontrar nessa vida que vai remover culpa, pecado e perdição. Só Cristo vai fazer isso. Vamos indo ali para o final. Estamos nas 3 últimas partes. Vou aqui abordar com vocês o 18 e o 19. Versículo 18, e aqui eu me lembro um pouco do nosso retiro, a questão da piedade. Uma adoração verdadeira indica também uma piedade verdadeira e uma humildade verdadeira diante de Deus. Ali é dito que essas pessoas que queriam trazer esse conhecimento, essa doutrina, esse ensinamento estranho, eles tinham uma expressão de falsa piedade, de falsa humildade. Nós encontramos uma humildade verdadeira, uma piedade verdadeira, adorando e crendo Deus na forma que a Bíblia diz. Não há outra forma. A falsa adoração ali em Colossos, pretextada de anjos ou junto aos anjos, né? Como se os caras estivessem ao lado dos anjos adorando a Deus, né? Umas coisas estranhas aí, né? É uma demonstração nesse contexto de falsa piedade, de falsa humildade. Não conhecer a Deus e adorá-lo de forma bíblica redonda numa vida de falsidade, de soberba e engano. Como eu falei agora há pouco para vocês, há pessoas que vivem nesses 3 itens. Elas vão na igreja, elas se dizem cristãs, elas participam da comunhão do Senhor, mas elas têm uma humildade, uma piedade falsa, porque elas não adoram o Senhor e não vivem o Senhor de forma verdadeira. Elas enganam a si mesmas. Então, você viver de uma forma desordenada, desonrosa diante do Senhor vai acarretar numa falsa humildade, numa falsa piedade. Aquele cara que está fazendo coisas devastadoras, ele está pecando contra o Senhor quando ele está tomando ceia. Ele está pretextando uma falsa humildade, uma falsa piedade ali. Quando ele está entregando talvez um folheto no evangelismo, ele está fazendo que nem um testemunho de Jeová lá. O cara pode ficar parado 10 horas lá com os livrinhos, que para ele está bom, ele não evangelizou ninguém, mas ele cumpriu a cartilha dele de cristão, de crente. Essas coisas são sérias, meus irmãos. Não devemos nos deixar levar por isso. No versículo 19, né, a antepenúltima parte aqui do nosso sermão, diz ali: não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento de Deus. Buscar, meus irmãos, favores, buscar formas alternativas de se chegar a Deus é desprezar o que Cristo conquistou. E aqui eu acho que é a cereja do bolo para essa parte. Quando você quer fazer coisas, quando você busca coisas que não estão na Bíblia, que não são aprovadas pela Bíblia, para se chegar ao Senhor, aí sim você conseguiu o que queria, que é verdadeiramente desonrar a Cristo. Isso é uma coisa muito séria. E devemos abrir os nossos olhos quanto a isso. Os últimos 4 versículos, né, vou fazer aqui a leitura com vocês rapidamente, e aí depois eu quero passar para as aplicações para a nossa vida. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Lembra o que Jesus disse: Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre dele. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria e promovem culto de pessoas que inventam falsa humildade, mais uma vez, e tratamento austero do corpo, mas não tem valor algum na luta contra inclinações da carne. Então, entenda aqui, meu irmão, a grande lição, talvez, esse versículo é o seguinte: olha o que você já viveu na sua vida cristã, olha o que você já ouviu de pregação, olha o que tu já leu em livro de teologia reformada, teologia pentecostal, leu na Bíblia. Será que é justo diante de Deus a gente retroceder em erros infantis contra a obra de Cristo? Será que é certo isso? Será que já não é coisas do passado da nossa vida? Isso também demanda maturidade espiritual, né? Sair do leite materno e ir para o alimento sólido. Que Deus nos ajude e tenha piedade de nós quanto a isso. Aplicações, meus irmãos, para irmos ao encerramento. Eu trago aqui 6 aplicações para vocês. Primeira, devemos viver conforme recebemos a fé. Nós recebemos a fé em Cristo através da pregação do Evangelho, através da pregação bíblica. E assim nós devemos continuar vivendo.
Não apenas ouvir, mas também colocar em prática. Isso nos levará à vida na fé, à santificação e à glorificação na eternidade. Segundo, viva de maneira como você se tornou cristão, viva pela fé. Mas não só viva pela fé, viva em conformidade de fé, viva na fé. Viva naquilo que é conforme você recebeu, né? A palavra de Deus em Efésios diz que as boas obras foram preparadas em antemão para que andássemos nelas. Se faz boas obras, anda em boas obras, respeita a Deus, respeita o mandamento, respeita teu pai e tua mãe, não para atingir o favor de Deus, mas para agradecer a Deus pelo favor que Ele te trouxe, que Ele te deu. Isso é saudável diante de Deus, espiritual diante de Deus. Terceira coisa, leia sua Bíblia, memorize textos, decore doutrinas, tenha ela internalizada na tua mente, mas também no teu coração. Se os colossenses fizessem isso, tivessem isso, eles certamente não precisariam, né, de um socorro, de um resgate tão necessário como foi feito por Paulo através da sua carta. Quando você tem a Bíblia contigo, o amor pela Sagrada Escritura, tu te protege dessas coisas estranhas, espirituais, políticas, ideológicas, de comportamentos estranhos. Até mesmo, eu conheço jovens pessoas que, mesmo que não fossem cristãs, elas receberam uma boa educação do pai e da mãe, receberam coisas boas, mas bastou um contato, uma vivência com doutrinas, coisas estranhas, que tudo foi abaixo. Quanto mais, então, nós perseverarmos naquilo que nós recebemos de Deus. Quarto, combata legalismos na sua vida, né? Não seja soberbo, não seja arrogante, não seja presunçoso, não se ache mais do que os outros, né? Não preteste uma falsa humildade. O que é ser humilde? Humildade é saber quem tu é e quem Deus é, né? Não é sair mendigando, né? Sair assim, ou sair muito para cima também. Não é isso, né? 5. De acordo com a fé cristã, perdão, era outra frase aqui. 5. Há vários textos que nos mostram que Jesus ele superou todas as ordenanças do Antigo Testamento. Jesus disse, por exemplo, que ele era o novo templo. Nós lemos em Hebreus 2, né? Lemos em Efésios que ritos, que símbolos ficaram no passado. Por quê? Porque Jesus é a realidade presente na nossa vida. Aqui é uma analogia. Se Jesus é a realidade presente nessa questão teológica, nessa questão escriturística, Ele é a realidade presente na tua vida também, meu irmão. Entenda isso, comece a viver assim. Tá? Que não seja o esporte, o TikTok, a série. Uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas nos últimos tempos eu percebi quanto série, cultura, nessas coisas elas determinam o comportamento das pessoas, né? O cara pode ser crescido, barbado, mas é influência, é uma manteiga, né, para sofrer influência dessas coisas, né? E isso é muito sério, isso é coisa de criancinha, meu. Se deixar levar por isso. Tá? Cristo é a realidade presente na tua vida, vive em conformidade com isso, pense nisso, traga isso para a sua vida. E o 6, congregar. Sei que todos congregam, sei que ninguém aqui é anti-congregação, mas você vive o congregar de Deus? Você vive em comunhão com a igreja? Ou, né, já chega no culto, já escolhe um lugarzinho assim, meio específico, né, para eu poder dar no pé, para eu não falar com as pessoas, para eu poder tirar um soninho, onde o cara que está pregando lá não vai me ver. Vou lá no PG, mas estou pensando no jogo do Internacional, do Grêmio, estou pensando na prova que eu vou fazer. Viva o congregar, viva o ser igreja. Os problemas de Colossos, eles tinham a sua faceta. Hoje nós temos as facetas dos nossos dias e há desafios que precisamos vencer. Mas a grande mensagem é que esses desafios eles são vencidos na fé e na obra de Cristo, meus irmãos. É o que tu precisa, é o que eu preciso. Certo? Agora chega o encerramento, né, que nem o meu cunhado, né, falou, né, ele disse, né, é isso, né, na hora ali, né, de certa forma também, né, é isso, chegamos ao final. Mas se tu fizer um recapitular daquilo que a gente viu, que conversamos, né,
Vá pensando, vá meditando, vá inclinando o seu coração agora para a oração que nós vamos fazer de encerramento da administração. E seja grato a Deus, veja quantas coisas Deus te livrou e quantas coisas Ele pode te livrar. Talvez estejamos passando por desafios que foram nomeados aqui, mas isso não quer dizer que você vá se perder para sempre ou não vá conseguir vencer isso. Cristo está do seu lado, Cristo está ao teu sustento. Cristo sofreu na carne as tentações, Ele pode nos ajudar. Sejamos gratos a Cristo em muito pelo que Ele fez por nós. E faz. Vamos orar, meus irmãos. Vamos encaminhar, então, o encerramento do sermão. Vou passar depois para o irmão Daniel para ele dar o encerramento aqui do nosso culto. Oremos. Senhor, Deus de graça, Deus de verdade, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual conferiu todas as coisas nesse mundo, no céu, na terra, no mundo invisível, no mundo material, em todas as esferas. Jesus Cristo, verdadeiro Senhor dos mundos. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque, por mais que num primeiro momento assim pareça falar de coisas teológicas, técnicas, que são necessárias e fundamentais para a nossa vida, Tu, Senhor, nos demonstra que a Tua palavra, ela afeta de uma forma prática e viva a nossa vida, Senhor. A Tua palavra, ela é única e verdadeira por isso, porque ela tem uma aplicação, Senhor, para aquele povo, aquelas pessoas que ouviram, receberam a carta em mãos, mas também para nós, Senhor, que somos a Tua igreja. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Te pedimos que, pelo poder do Espírito Santo, a pessoa de Cristo seja cada vez mais crida, mais viva entre nós, Senhor. Que sejamos verdadeiramente dependentes da obra do Senhor Jesus, que olhemos para Ele e que repousemos nele. Que fazendo isso, Senhor, nós devemos dar a devida honra e valorização pelo que o Teu Filho fez por nós, Senhor. Senhor, perdoa-nos quando nós achamos que crer em Cristo somente, que a obra da cruz não foi o suficiente ou não era, ou bastava alguma coisa a mais, Senhor. Eu peço junto com os meus irmãos perdão por isso, Senhor. Perdão por desonrar, Senhor, a obra de Cristo, ao crer e pensar em coisas além da Sagrada Escritura, da obra da cruz. Mas que Tu viva entre nós, Senhor. Ser presente no meio do Teu corpo, Senhor, no meio da igreja. Como tem a visão do Apocalipse, Senhor. Tu andava no meio dos castiçais, Senhor. Tu andava no meio do Teu povo. Se assim conosco, Senhor Jesus. Te agradeço, Senhor, por esse tempo. Te agradeço pelos louvores que cantamos. Que Tu continue, Senhor Deus, a abençoar os momentos finais do culto que teremos aqui. Prepara, Senhor, desejar a nossa mente, o nosso coração para o culto de amanhã nas congregações no qual nós estamos, ó Deus. Oração que eu faço aqui junto com os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.